Então, basicamente, para quem não estudou no colégio alemão, não tem Abitur no Brasil, o Abitur, pessoal, seria, vai lá, o Enem. Vamos colocar aí para ficar um pouco mais comparativo. Para quem não estudou, né, no colégio alemão não tem o Abitur, o caminho então seria fazer o Studienkolleg. Entendi. Então, vamos lá. Em termos práticos, como é que funciona o Studienkolleg? Eu tô lá, o Tomás, 18 aninhos, muito tempo atrás, quer vir para a Alemanha. O que que eu faço? Como é que eu consigo fazer um Studienkolleg, além de falar com vocês, né? Acho que o primeiro critério para você começar a fazer o Student Colleague, além da parte burocrática, é você já ter uma noção de qual área você vai querer seguir. Uhum. Então, o Student Colleague ele já é dividido nas áreas de especialização, então área de humanas, exatas, biológicas, e o que eu e a Mai fizemos é voltado para economia, administração e sociologia. Então, acho que o primeiro passo é decidir para qual área você está querendo estudar no futuro. E aí, por exemplo, a gente que fez o VQuas, que é voltado para economia e administração, a gente tem matérias bem específicas dessa área. Então, eu tive sociologia, economia e administração, matemática e, obviamente, alemão para a gente aprender a língua e todo o vocabulário voltado para a gente conseguir sentar na faculdade e ouvir o que o professor está falando e absorver as informações. Então, basicamente, o primeiro passo, na minha opinião, é saber para qual área você está atendendo, assim. Uhum. Sim, Uhum. e depois que você escolheu mais ou menos a área, que você tem uma certa noção do caminho que você quer seguir, aí você vai começar a procurar pelas faculdades que oferecem o Studienkolleg. Isso é uma coisa muito boa, porque você pode aplicar para diferentes lugares e cada lugar vai ter um jeito específico de cobrar uma prova. Então, por exemplo, eu fiz o M-Course, então eu tive que fazer uma prova de alemão e uma de matemática. Tem alguns Studienkollegs que você precisa fazer só a prova de alemão, ou se você vai para o T, que é de engenharia, física e tudo mais, você precisa fazer uma prova específica de física, de química, e por aí vai. Então, o segundo passo seria selecionar bem para quais Studienkollegs você vai aplicar e ver como funciona. Se a prova é presencial na Alemanha, se você consegue fazer em um instituto do Brasil, ou se dá para fazer a prova online também. Então já ir buscando isso e ao mesmo tempo se preparando, estudando, dependendo do tipo de prova que você vai ter que fazer. Exato. E quanto a requisitos gerais para você poder entrar no Studienkolleg e se inscrever para a prova, você precisa de alemão Uhum. pelo menos B1. Então, existem diversos certificados que você pode fazer, tanto no Brasil, ou fazer um Sprachkurs aqui na Alemanha e depois entrar no Studienkolleg. Você também precisa ter concluído o ensino médio, no caso dos brasileiros, e acho que são esses basicamente os requisitos, principalmente alemão e o ensino Uhum. médio E como é que foi no caso de concluído. vocês? Vocês escolheram um Studienkolleg e aí tiveram que fazer prova, tiveram que vir para a Alemanha? Como é que foi isso? A gente, por ter estudado num colégio alemão, o nosso próprio colégio já tinha quase que uma parceria com a Alemanha. E também, quando eu vim para a Alemanha, era o finzinho da Covid, então ainda não podia viajar, não podia pegar avião. Então, eu fiz a prova de admissão no meu próprio colégio, eu escrevi a prova de matemática e alemão. E uma coisa interessante é que essa parceria funciona de uma forma que a gente tem que escolher só dois student colleagues pela própria escola, então a escola vai entrar em contato direto com só dois student colleagues. Mas uma coisa legal que eu aprendi ao longo do tempo também com a nossa empresa, com a nossa mentoria, é que se um aluno ele quiser aplicar para faculdades que o seu colégio não tem parceria, você também tem essa opção. Mas talvez seja um pouco mais difícil porque você tem que vir para a Alemanha no presencial. Então, acho que no nosso Hum, caso, quem faz um colégio alemão no Brasil, a maior vantagem é que a gente pode fazer a prova de admissão no Brasil mesmo e depois ver o resultado, se a gente passar ou não passar, e aí viajar para cá, assim, né? Vir para cá. entendi. Sim, mas como a gente comentou, tem como fazer a prova em institutos ou alguns têm a opção de fazer a prova online. Então, no nosso caso foi facilitado, mas a gente também, através da mentoria, gosta de sempre mostrar para os alunos quais são os tipos de Student Colleagues que existem dentro do curso, porque não são todos os Student Colleagues que têm todos os cursos. E também é importante ressaltar que se você fizer um Student Colleague, independente de se você fez em Frankfurt, Munique, você pode aplicar para qualquer faculdade na Alemanha depois. Você não tem que ficar na Hum, faculdade ou na cidade que você fez o porque o Studienkolleg. Studienkolleg geralmente é atrelado a uma universidade, né, na Alemanha, né? Então tá sempre conectado, então não quer dizer que você vai ter que estudar depois de concluir o Studienkolleg nessa universidade. Entendi. Não, eu ia dizer também sobre essa questão da liberdade que você tem
de fazer num lugar e depois se mudar, e também aproveitar para ressaltar a importância do certificado de alemão, porque se você consegue concluir o nível C1 antes de você prestar essas provas, você pula muitas provas. Então, para muitos Student você não precisa fazer a prova de alemão. Você precisaria fazer só de matemática. Depois, quando você está dentro do Student a prova final de alemão, eles já consideram você como aprovado também. Às vezes você ganha uns pontos bônus por ter um C1 ou um C2 quando você for aplicar, porque cada faculdade tem um sistema de pontos que ela vai te pontuando conforme seu desempenho. Então, sua média final do Student atividades extracurriculares, diplomas de proficiência. Então, isso, se preparar bem e alcançar esse nível, assim, te traz muitas vantagens no futuro, que talvez você não enxergue agora no presente. Não só para fazer estúdio colega, né? Eu já falei 1 milhão de vezes no podcast, meu povo. Aprendam alemão, porque para conseguir emprego, para se virar, para alugar um apartamento, né, Vitor? Para tudo é necessário. Então, quanto mais vocês conseguirem ter desenvolvido o seu alemão, seu idioma alemão, com certeza as portas estarão mais abertas, né? O caminho ficará mais facilitado aqui na Alemanha. Entendi. Tá. Bom, então, primeiro passo é escolher a área que você vai querer estudar e aí, então, procurar o Studium Colleg em si e ver como é que funciona a prova. Daí, cada lugar é diferente, pelo que eu entendi, né? Então, vai ter lugar que você consegue fazer a prova no Brasil, tem lugar que não, você vai ter que ir para a Alemanha, então isso vai ter que ser definido com base no seu objetivo final.